nós vamos aprender algumas lições do que Deus quer falar para essa igreja. E a igreja de Esmirna, eu quero ler alguns versículos com vocês. A partir do verso 8 diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas sei que és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova. Vocês terão tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Essa igreja, ela é muito importante no contexto do Apocalipse, porque ela, junto com a igreja de Filadélfia, são as únicas igrejas que não receberam reprovação de Deus. Todas as outras igrejas, são 7 igrejas, todas as outras igrejas receberam algum tipo de reprovação, e às vezes reprovações muito duras. A igreja de Esmirna foi a igreja que mais recebeu palavras de alento, mais palavras de fortaleza, e essa igreja era uma igreja extremamente fiel, uma igreja extremamente comprometida. Mas para você entender quão comprometida e quão fiel era a igreja de Esmirna, você tem que entender o contexto em que essa igreja vivia, em que as pessoas dessa igreja viviam. A cidade de Esmirna era uma cidade muito importante no Império, porque era uma das poucas cidades livres no Império Romano. E para uma cidade ser livre no Império Romano, ela tinha que ter um templo dedicado à adoração do imperador. Então, nessa cidade, uma vez por ano, todos os moradores da cidade tinham que ir ao templo para adorar o imperador e dizer: o imperador é Senhor e Deus. O imperador romano é Senhor e Deus. E quando a cidade construía esse templo e dizia isso ao imperador romano, era uma cidade livre para escolher o seu próprio governo. Então, não era nem que os habitantes queriam adorar o imperador, eles queriam ser livres do império e ter a liberdade de escolher o próprio governo. E a cidade vivia bem assim: uma vez por ano, queimava incenso para adorar o imperador e dizia: o imperador é Senhor e Deus. Mas começou a surgir no meio da cidade de Esmirna um grupo de pessoas que parou de ir adorar o imperador e não mais dizia: o imperador é Senhor e Deus. Como se chamava esse povo? Me ajudem. Os cristãos. Os cristãos disseram: não, nós não podemos adorar o imperador, e nós não podemos dizer que um homem é Senhor e Deus, não importa o cargo que ele exerça. Então, os cristãos de Esmirna começaram a se negar a adorar o imperador e começaram a sofrer uma dura perseguição, começaram a sofrer morte, perseguição, prisão. Então, o contexto da vida da igreja de Esmirna é de uma igreja muito perseguida, uma igreja que muitos foram mortos, muitos foram presos, e apesar de tudo isso, de toda essa fidelidade, toda essa dificuldade, eles eram fiéis. E quando você ouve que uma pessoa é fiel, que uma pessoa é comprometida com a causa de Deus, que uma pessoa abre mão de qualquer coisa para ficar do lado de Deus, logicamente o que nós esperamos é que essa pessoa ouça de Deus: fique tranquilo, a sua fidelidade é uma bênção e você não vai ter problema nenhum. Mas quando você lê a carta de Paulo, de Jesus para a igreja de Esmirna, escrita por João, ele usa 7 palavras para falar das dificuldades que essa igreja ia receber por sua fidelidade. Eu não sei se você gosta de marcar sua Bíblia, mas se você gosta, marca na tua Bíblia aí as 7 coisas que Esmirna iria receber apesar da sua fidelidade. Olha o que diz aí, a partir do verso 9: tribulação, pobreza, blasfêmia, sofrimento, prisão, prova e morte. Vou repetir: tribulação, pobreza, blasfêmia, sofrimento, prisão, prova
e morte. É a perfeição do sofrimento. Como é que alguém, é até lógico que isso aqui estivesse escrito para a igreja de Laodiceia, por exemplo, a igreja morna, ou estivesse escrito para a igreja de Tiatira, a igreja que fazia coisas infiéis a Deus, mas não para a igreja de Esmirna. O que se espera que fosse dito para a igreja de Esmirna: Esmirna, fica tranquila, você é muito fiel, você não vai ter problema, você não vai ter dificuldade, você não vai sofrer nenhum dano. Mas a verdade, amigos, e a primeira lição dessa noite, é que a fidelidade e o compromisso com Deus não é uma moeda de troca para não ter problemas. E isso é uma das coisas que mais me encanta no cristianismo. O que mais me encanta no cristianismo é Deus dizer assim: olha, eu não vou te enganar, nesse mundo vocês vão ter aflições, eu não vou te enganar. Eu não vou dizer para você que a tua fidelidade você pode trocar por bênçãos apenas, que a tua fidelidade vai isentar você de problemas. Você vai ter dificuldades, e talvez, por se colocar em oposição ao inimigo, você enfrente até mais problemas, porque ele estava tranquilo com você até o dia que você aceitou Jesus Cristo como teu Salvador. Às vezes eu temo que alguns de nós adventistas pensamos muito, ou buscamos muito assuntos sobre a perseguição. Eu lembro que quando eu era criança, eu sou do interior de Pernambuco, e lá na cidade de Pesqueiro, eu sou natural dessa cidade, um dia alguém foi fazer uma vigília sobre a perseguição. E eu acho que a pessoa pensou o seguinte: quanto mais eu assustar esses jovens e juvenis, melhor vai ser. Quanto mais assustar, mais eles vão ficar firmes na igreja. E ele fez bem o trabalho. A vigília inteira ele falou sobre a perseguição, mas ele assustou tanto que teve gente na igreja que passou 3 dias sem dormir com medo da perseguição. E quando eu começo a estudar a Bíblia, eu percebo que esse não é o objetivo bíblico. O objetivo das profecias não é assustar, é dizer: você vai enfrentar dificuldade, mas você tem um Deus que vai estar do teu lado. Então não importa o tamanho das dificuldades, você vai enfrentá-las, desde que você esteja caminhando com Deus, que pode te ajudar a enfrentá-las. Então quando Deus fala para a igreja de Esmirna: olha, você vai sofrer tribulação, você vai sofrer perseguição, você vai sofrer morte, você vai sofrer dificuldades, mas eu não quero apresentar apenas isso para você, porque apesar ou além das 7 dificuldades da igreja de Esmirna, olha para a tua Bíblia, Deus diz assim: eu vou te apresentar outras coisas que você vai receber por sua fidelidade. Não é só tribulação, não é só pobreza, blasfêmia, sofrimento, prisão, prova, morte. Aqui também apresenta 7 coisas que você recebe e que só a fidelidade, o compromisso com Deus podem te dar. A primeira coisa está no verso 8. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quem é que esteve morto e tornou a viver? Jesus. Então sabe quem é que vai falar com a igreja que está em sofrimento? Jesus não manda um anjo, Jesus não manda um profeta, o próprio Jesus se aproxima de quem está sofrendo para dizer assim: olha, eu estou aqui e quero falar com você. Eu não vou mandar um anjo falar com você, eu não vou mandar um profeta falar com você, eu mesmo posso falar com você. Eu não sei se eu estou falando essa noite para alguém que está enfrentando um momento de dor, de tribulação, de angústia, de sofrimento. E a primeira coisa que a igreja de Esmirna recebe, no meio do sofrimento, é um Jesus que se aproxima. E eu não sei se em algum momento da sua vida, ou nesse momento, vocês não estão precisando experimentar esse Deus que se aproxima, para dizer assim: olha, eu quero falar com você. Eu quero falar com você, eu posso me aproximar de você. Eu posso me aproximar de você e dizer que eu estou disposto a falar contigo. Cada vez que você abre sua Bíblia, cada vez que você se ajoelha, é uma oportunidade desse Deus, o Senhor Jesus Cristo, se aproximar e falar com você. Então toda vez que você tiver o seu momento de devoção, vá para esse momento dizendo: Santo Deus, olha o meu sofrimento, olha a tribulação, olha a dor, e eu quero que o Senhor se aproxime, eu quero que o Senhor fale comigo agora. Ao longo da minha vida, eu tive a alegria de experimentar isso várias vezes. Em meio ao sofrimento, em meio a um momento de angústia,
ter a certeza de que havia um Deus que estava próximo de mim, dizendo: eu estou aqui. Então, primeira bênção, ele se aproxima e fala. Segunda bênção, o verso diz: eu conheço a tua tribulação. Eu conheço. Há 18 anos minha mãe faleceu, e outro dia apertou uma saudade tão grande dela, e eu liguei para um amigo, fazia um tempo que eu não falava com esse amigo, eu disse assim: como eu estou com saudade da minha mãe hoje. E ele disse assim: olha, eu sei o que você está passando, a gente faz um tempo que não se fala, e eu não tive a oportunidade de dizer, mas há 6 meses a minha mãe faleceu. Eu sei o que você está passando. E a gente chorou junto, e a gente orou junto. E é diferente quando alguém ouve o teu sofrimento e diz assim: eu sei o que você está passando. Se esse meu amigo tivesse a mãe ainda viva e dissesse assim: olha, eu sei o que você está passando, eu acho que eu tinha desligado o telefone. Ele tinha dito: olha, é até um desrespeito você querer dizer que sabe o que eu estou passando se tua mãe está viva. Mas o que Jesus está dizendo é: eu sei o que você está passando, porque eu conheço a tribulação, eu conheço a dor. Você se sente traído, eu conheço a traição. Jesus fala. Você se sente ferido, eu conheço a ferida. Você se sente magoado, eu conheço a dor da mágoa. Já sofri isso. Então Jesus se aproxima para você e diz assim: eu sei o que você está passando, eu conheço. Então não é apenas tribulação, não é apenas pobreza, não é apenas morte, mas ele diz assim: eu conheço. E ele ainda diz o seguinte: não temas, não temas, porque eu me aproximo de você, e porque eu conheço. Jesus diz: não temas. E ele diz: seja fiel, a fidelidade está disponível. E ele diz: eu vou te dar a coroa da vida. Quando João escreveu esse texto, na língua que ele escreveu, existiam 2 palavras para coroa que João poderia usar. Uma era uma palavra chamada diadema, na língua que a Bíblia foi escrita, que é uma coroa que o imperador usava por ser imperador. Ele é imperador, agora usa a coroa, diadema. E havia uma outra coroa chamada Stefanos, que era a coroa que ele usava apenas quando voltava da batalha, depois da vitória. Era a coroa que o gladiador ganhava depois da vitória, que o atleta ganhava depois da vitória. Então ele poderia usar uma das 2 palavras, ou diadema, a coroa do dia a dia, ou Stefanos, a coroa que era ganha depois da vitória. Que palavra vocês acham que ele usou? Stefanos. Você vai ganhar uma coroa, mas ela vai ser dada depois da luta. Há uma coroa disponível, mas ela vem depois da luta. Então, Jesus Cristo se aproxima para falar com você. Ele diz: eu conheço o que você está passando. Ele diz: não temas. Ele diz: seja fiel. Ele diz: vou te dar a coroa. Ele diz: você vai vencer. E ele diz: você não vai sofrer o dano da segunda morte. Então, o belo da igreja, da carta para a igreja de Esmirna é: não há apenas tribulação, sofrimento e dor. Há também a certeza da presença de Deus, a fortaleza dEle, Ele falar ao seu coração, Ele se aproximar de você. E a pergunta que você tem que responder essa noite é: você quer, mesmo apesar da tribulação, do sofrimento, das dificuldades, mas você quer a coroa da vida, você quer não sofrer o dano da segunda morte, você quer a vitória? Então permaneça ao lado de Cristo, permaneça ao lado dEle. Mas tem uma coisa linda ainda nessa carta. Olha o que diz aí no verso 10. Verso 10, e para mim essa é uma das coisas mais importantes dessa carta. Verso 10 diz assim: ser fiel até o sábado pela manhã, e dar-te-ei a coroa da vida. É assim que diz sua Bíblia? Não é? Então a sua Bíblia diz mais ou menos assim: ser fiel até o dízimo, e te darei a coroa da vida. Assim diz sua Bíblia? Não. Como é que diz a Bíblia? Ser fiel até onde a fidelidade te levar. E aqui está a parte para mim mais importante da mensagem da igreja para Esmirna. O que Jesus está dizendo para Esmirna e para mim e para você é: meu filho, por favor, não coloque a fidelidade numa caixinha no sábado pela manhã. Senhor, está aqui, sábado pela manhã te pertence, sábado à noite eu faço o que eu quero. Já te deu sábado pela manhã. Ser fiel até onde a fidelidade te levar. Deus não diz assim: olha, ser fiel até o dízimo, e o restante pertence a você. Deus diz assim: seja fiel até onde a fidelidade te levar.
infelizmente, nós talvez nos auto-enganamos com a ideia de que numa semana de 7 dias, Deus quer um dia. E isso não é bíblico. Não há um versículo na Bíblia que diz que Deus quer apenas o sábado. Quando eu era criança, tinha uma música que dizia 1, 2, 3, 4, 5, 6 para nós, e o 7º é para Cristo. Em essência, essa música está errada. Deus não quer apenas o sábado. Deus quer o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta. E o sábado é para celebrar um Deus que você passou a semana com Ele. É por isso que na Bíblia, no livro de Malaquias e Isaías, tem versículos que Deus diz assim: eu não suporto mais os sábados que vocês guardam. Não é que Deus não queira o sábado. Já leu esse versículo na Bíblia? Não é que Deus não queira mais o sábado. É que Deus não quer um sábado de uma pessoa que passou a semana toda sem Ele. Senhor, não te busco no domingo, não faço culto familiar na terça, na quarta, na quinta, está aqui o sábado. Deus está dizendo: por favor, não coloque a fidelidade numa caixa. Eu quero que você seja fiel até onde eu pedir que você venha a ser fiel. E há mais horas sagradas, escuta bem isso aqui, há mais horas sagradas na tua semana do que o sábado pela manhã. O horário do culto familiar, meus irmãos, deveria ser tão sagrado quanto o sábado pela manhã. Ellen White, ela diz que ela tinha medo de dormir em uma casa que não tinha culto familiar. Ela disse: eu só dormiria nessa casa na esperança de ajudar essa família a começar a colocar o culto em dias. Será que ela teria medo de dormir na sua casa? Porque talvez você tenha muito compromisso com o sábado pela manhã, mas esteja esquecendo outros momentos sagrados que Deus tem na tua semana. É isso que Deus está dizendo para a igreja de Esmirna. Porque, meus irmãos, quanto mais próximo do fim, mais a nossa fidelidade tem que ser profunda e ampla. Hoje, a fidelidade no tempo, às vezes, é o sábado pela manhã. Mas quanto mais perto do fim, e segundo os livros de Daniel, Apocalipse, o livro Grande Conflito, quando se aproxime o fim, quando sai o decreto proibindo a guarda do sábado, você não vai ter só que guardar o sábado, você vai ter que viver ou morrer por essa verdade. Então, se você diz: não, tudo que eu tenho de fidelidade é o sábado pela manhã, no momento que sai um decreto, você vai dizer: não, ninguém me falou isso, sábado pela manhã estava no contrato, além disso nada mais. Então você tem que ir a Deus dizendo: Santo Deus, está aqui o sábado pela manhã, mas a minha semana pertence ao Senhor. E sabe o que Deus vai dizer? Meu filho, então faz o seguinte, pega a segunda-feira à noite e reserva a segunda-feira à noite para dar estudo bíblico. E você vai dizer: Santo Deus, já te entreguei o sábado, mas segunda-feira à noite vai ser sagrada, eu vou dar estudo bíblico. Meu filho, Deus vai te dizer: pega aquele horário ali no começo do dia e reserva ele para você me buscar de maneira pessoal, de maneira intensa. Senhor, eu já te entreguei o sábado, mas não é apenas o sábado, Senhor. Eu quero te entregar esse horário para a minha devoção pessoal, eu quero te entregar esse horário para o meu culto familiar. Eu admiro muito, ou admirava muito um pregador batista chamado Billy Graham. E um dia Billy Graham foi para um programa de entrevistas de um entrevistador americano chamado Larry King, que tinha o costume de colocar os seus entrevistados assim contra a parede. E ele perguntou para Billy Graham: Billy Graham, tem algum pecado que você cai continuamente nele, que você se envergonha? E era uma pergunta delicada, porque se Billy Graham dissesse que não, todo mundo ia dizer assim: é mentira, quem é que não tem pecado? E se ele dissesse que sim, a próxima pergunta seria: e qual é o pecado? E sabiamente Billy Graham respondeu: tem um pecado que eu caio nele, eu me envergonho, continuamente eu caio, e eu tenho vergonha disso. E é o pecado de começar o dia sem ter um encontro poderoso com Jesus Cristo. Irmãos, este é o pecado. Um homem que no final do dia adultera, ele adultera no final do dia porque ele começou pecando no começo do dia sem ter intimidade com Deus. Então, a queda no final do dia é consequência da queda do começo do dia.
Às vezes nós reservamos a presença de Deus a uma caixinha do sábado pela manhã, e a nossa queda é resultado de tentar colocar a vida religiosa dentro da caixa do sábado pela manhã, e não existe biblicamente a menor lógica nisso. O sábado é para celebrar um Deus que você passou a semana com Ele. Outro dia eu falei com um pastor muito querido, muito experiente, e disse: pastor, como eu estou preocupado em ir para a minha igreja, a igreja que eu frequento, e ver a igreja vazia na quarta noite, no culto de oração. E ele disse: Josana, eu também me preocupo com ver a igreja vazia na quarta à noite, mas sabe o que mais me preocupa? O que mais me preocupa é ver a igreja cheia no sábado pela manhã, mas cheia de pessoas vazias de Deus, porque passaram a semana sem buscar a Deus. Isso é o que mais me preocupa. E eu acho que isso era o que mais deveria nos preocupar, porque o que Deus está dizendo para a igreja de Esmirna é: Esmirna, por favor, não coloca a tua fidelidade numa caixa, seja fiel até onde a fidelidade te levar. Não coloca a tua fidelidade numa caixinha dos dízimos. Senhor, está aqui, entreguei o dízimo e agora tudo me pertence. Você vai entregar os dízimos e as ofertas, e você tem que dizer: Santo Deus, eu não quero ser fiel até o dízimo e a oferta, tudo pertence ao Senhor. E Deus vai se aproximar de você e vai dizer: meu filho, você já entregou o dízimo e a oferta, mas faz o seguinte, compra 2 cestas básicas, coloca na mala do carro, porque eu vou mandar alguém com fome para que você entregue. Senhor, eu já entreguei o dízimo, eu sei, mas tem mais dinheiro sagrado na sua conta corrente do que o dízimo e a oferta. É isso que Deus está dizendo para a igreja de Esmirna. Não limite a fidelidade a um dia, não limite a fidelidade a um valor. Seja fiel até onde a fidelidade levar você. Outro dia eu visitei um empresário em um estado aqui do Brasil. Ele tem 70 lojas de móveis, e ele colocou uma regra na loja dele. A regra é a seguinte: nenhuma loja pode abrir para o público sem ter um culto na loja. Então toda loja dele tem uma mesinha na entrada, com inários, com Bíblia, com meditação. E antes, não é que os funcionários chegam antes da hora, chegam na hora de iniciar, mas antes de abrir a loja para o público, eles têm um culto. E um dia, ele disse que estava viajando com a esposa para visitar, da cidade dele, para visitar uma loja, e no caminho, ele disse para a esposa: olha, nós vamos passar em uma cidade que nós temos uma loja, exatamente na hora do culto, vamos entrar e vamos fazer o culto com eles. Eles nem sabem que a gente vai passar lá hoje, mas como a gente vai passar na hora do culto, vamos fazer o culto com eles. Ele disse que quando chegou na loja, na hora do culto, a loja já estava aberta, já tinha gente comprando. Ele chamou o gerente e perguntou: olha, vocês já fizeram culto mais cedo? E o gerente disse: não, é que a pessoa que abre a loja chegou um pouco atrasada e eu não quis atrasar mais, e a gente não fez o culto hoje não, nós já estamos vendendo. E ele disse assim: então fecha a porta e vamos fazer o culto. Mas já tem gente comprando. Atende quem está aqui, fecha a porta da loja e vamos fazer o culto. E nunca mais abra a loja sem que o verdadeiro dono seja adorado. Eles atenderam as pessoas, fecharam as portas da loja e fizeram o culto. Isso não é coisa de guardador de sábado. Ele já fechava as lojas no sábado. Isso é coisa de quem entendeu que Deus tem mais horas sagradas do que o sábado pela manhã. E a minha pergunta para você essa noite é: você já entendeu isso? Você já entendeu que Deus quer levar a sua fidelidade até onde Ele queira levar? Ele disse para a igreja de Esmirna: Esmirna, você está disposta a levar a fidelidade até onde? E a pergunta para você essa noite: até onde você está disposto a permitir que Deus leve a tua fidelidade? O convite de Deus para mim e para você é: busque a Deus, dependa de Deus, caminhe com Deus, porque quanto mais perto do fim, mais a nossa fidelidade tem que ser parecida com a fidelidade de Esmirna. Ser fiel até onde a fidelidade te levar, e dar-te-ei a coroa da vida. Mas tem o último pensamento, e eu quero terminar com ele. O último pensamento, ainda nesse texto, verso 10. Não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. O que Jesus está dizendo para mim, para você e para a igreja de Esmirna é: a tribulação, ela é real,
mas é limitada. Eu sei até onde ela vai. A tribulação ela é real, mas eu sei até onde eu vou te levar. Eu não sei há quantos dias, ou há quantos anos, ou há quantos meses você está vivendo uma tribulação no teu casamento, com os teus filhos, mas o que Deus está dizendo é: eu sei até onde ela vai, eu sei quando chegar ao fim. Então não desista. Não desista do seu casamento, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista da sua vida, porque a tribulação ela é real, mas é limitada. Deus não diz assim: olha, você vai sofrer e eu não sei até quando. Ele diz: você vai sofrer, mas no seu caso, Esmirna, você vai ser posto à prova por 10 dias. Ela é real, a tribulação vai acontecer, mas eu sei até onde vou levar. Eu sei quando colocar fim, eu sei quando terminar, eu sei até onde você vai ao meu lado suportar. Então a tribulação vai chegar ao fim. E uma das coisas que mais me ajudam, me confortam, é saber, meus irmãos, que a tribulação é real, mas tem data no coração de Deus para chegar ao fim. Eu creio com toda a convicção do meu coração que logo, logo vai chegar o momento que nós vamos derramar a última lágrima, logo, logo vai chegar o momento que nós vamos ver o último sofrimento, vamos ter que encarar o último funeral. A tribulação vai chegar ao fim. Eu não sei em que momento você está da sua tribulação. Há um homem chamado pela Igreja Católica de Santo Agostinho, que ele dizia assim: se você hoje não está enfrentando nenhuma tribulação, nenhuma tempestade, fique tranquilo, porque elas estão a caminho. E é verdade, né? Assim é a vida. Se você não está enfrentando nenhuma tempestade hoje, fique tranquilo, porque elas estão a caminho. A tempestade sempre chega, mas junto com a tempestade vem a presença de Deus dizendo assim: olha, eu sei até onde, eu sei quando vou pôr fim a esse sofrimento. Segura bem firme ao meu lado e eu vou te ajudar. Uma das experiências que mais me ajudaram a entender isso foi um momento em que eu estava de férias e alguém me chamou e disse: pastor, olha, nós descobrimos que você está de férias aqui na cidade e desculpe incomodar nas férias, mas uma senhora faleceu. Ela não é adventista, mas a filha é. Essa senhora que faleceu tem 3 filhos e os 2 filhos não são da igreja, só a filha é da igreja. E a filha pediu por tudo para a gente conseguir um pastor para fazer o culto fúnebre da mãe dela. O nosso pastor também está de férias, está fora. Descobrimos que o senhor está aqui, o senhor pode interromper as férias e vir fazer o culto fúnebre. E eu fui, não conhecia praticamente ninguém, mas eu vi tanto desespero. Um dos filhos dela se agarrava num caixão e gritava: eu quero morrer, eu quero morrer. O outro desmaiou e socorreram ele. E quando ficou um pouco mais calmo, eu abri a Bíblia, fiz uma reflexão bíblica, e quando eu terminei a reflexão, do lado do caixão, uma jovem levantou a mão e disse assim: pastor, agora eu vou cantar. E ela abriu o inário, e do fundo do coração ela começou a cantar: sob suas asas estou confiante, sob suas asas seguro eu estou, descansarei, descansarei, sob suas asas divinas. E ela cantou tão do fundo do coração que todo mundo começou a chorar, inclusive eu. E eu perguntei para uma senhora que está do meu lado: quem é essa jovem que está cantando? E ela me disse: é a filha, pastor. Era a mesma mãe, era a mesma perda, era o mesmo sofrimento, mas não era o mesmo relacionamento com Deus. Enquanto os irmãos estavam pedindo para morrer, ela estava pedindo para cantar. É isso que a fidelidade tem que fazer por nossa vida. A fidelidade, o caminhar com Deus, a intimidade com Deus tem que funcionar nesses momentos. Só que a gente não começa a caminhada nesses momentos, nós temos que começar agora. É agora que eu tenho que dizer: Santo Deus, eu quero que o Senhor caminhe comigo, eu quero que o Senhor esteja comigo, eu quero que o Senhor fale ao meu coração, eu quero te conhecer, porque quando chegar um momento de dor e tribulação, eu quero dizer: Santo Deus, eu não entendo, mas eu tenho a certeza de que a tribulação vai ter fim e que o Senhor está do meu lado.
Nós vamos ouvir uma música nesse momento. Enquanto estivermos ouvindo essa música, eu gostaria de convidá-lo a dizer: Santo Deus, eu quero ser fiel, mas não quero ser fiel só no sábado pela manhã. Eu não quero ser fiel só até o dízimo, eu não quero ser fiel só até um momento da minha semana. Eu quero ser fiel até onde o Senhor achar que eu deva ir, porque eu quero a coroa da vida que me aguarda.